Olá pessoal, eu sou Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. Quem gostar da gravação, se inscreva, curta, participe, né, compartilhe. Vamos falar um pouquinho hoje de Karl Marx, né, através de algumas obras, né, tentar contar um pouco da história do filósofo alemão que nasceu em 1818 em Trier, na Prússia, e morreu em Londres em 1883, dia 14 de março. Nasceu dia 18 de maio e morreu dia 14 de março. Tá? O primeiro livro que eu indicaria para ter uma ideia de quem foi Marx, né, escritos ficcionais. Aqui Marx tinha 17 anos, né, e tem uma famosa frase aqui que ele vai escrever, que o bom para o homem é o bom para a humanidade, o que deveria ser bom para a humanidade. Tá? Aqui ele ainda tem 17 anos. Escritos ficcionais, e tem gente que chegou de canais aí de extrema direita que chegou a dizer que Marx aí era satânico por causa de uma peça, um ensaio de uma peça teatral que nem foi terminada, não é? E aí, né, atribuía a um jovem de 17 anos satanismo. Não é? Esse outro livro, esse aqui é de 1842, Os Despossuídos. Isso aqui é um arregimento de defesas de Marx, né, quando Marx fez defesas na Gazeta Renana, em 1842, contra o suposto roubo de madeira em terras de senhores feudais, né, que os camponeses pegavam madeira, né, madeira, lenha, galhos, folhas, para se aquecer, né, que caía no chão para se aquecer. E os senhores feudais queriam cobrar isso, e Marx vai entrar numa briga, e essa briga vai custar a ele, pelo resto da vida, né, a perda da cidadania e morrer como exilado na Inglaterra. Vai ser perseguido pela Prússia, né, vai ser perseguido em Bruxelas, vai ser perseguido em Paris, vai conseguir asilo na Inglaterra. Tá? Esse livro aqui, Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Tá? Esse livro é de 1844. Marx havia acabado de casar com Jane Marx, não é? Mas ele vai ler a filosofia do direito de Hegel e vai escrever uma crítica à filosofia do direito de Hegel, dizendo que, né, Hegel afirmava que o Estado seria capaz de equanimizar as desigualdades sociais. Marx disse que não, que o Estado é burguês, né, e que o Estado jamais poderia acabar com as desigualdades sociais, e nós vemos hoje que o Estado não consegue acabar com a desigualdade social. Tá? Tanto que está aí um dos mais belos textos de Karl Marx, que é a introdução, não é? Que na primeira página está escrito lá: a religião é o ópio do povo. E aí ele vai dizer, porque ela acalma corações embrutecidos, almas desenganadas, as pessoas que tendem pela fé, né, para aguentar tanto sofrimento que passam no cotidiano em plena exploração da Revolução Industrial. Tá? Marx, nessa época ainda, ele ainda não é, né, um comunista, ele é um democrata radical, e ele diz que o comunismo, não é uma abstração dogmática, não é? Ele não acredita no comunismo. O que vai levar Marx a ser comunista? Ele vai ter 3 encontros em Paris, não é? Um encontro vai ser com um esboço da crítica da economia política de Friedrich Engels, não é? Que Marx vai chamar até o final da vida de esboço genial. Ele vai ter um encontro com a classe trabalhadora, não é? Porque Marx é um acadêmico, não é? Ele não tem contato com a classe trabalhadora, e nesse momento ele vai ter um contato com a classe trabalhadora. E o terceiro encontro, que vai transformá-lo em comunista, vai ser o próprio Engels e o trabalho de Engels também, que é esse aqui: a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Né? Embora Engels seja um filho de um rico industrial, ele é enganjado no movimento comunista. Ele se torna comunista em 1943
e Marx se torna comunista logo depois, em 1944. Então Engels se torna comunista primeiro do que Karl Marx, tá? Na ideologia alemã, né, vai sair uma das frases mais espetaculares de Karl Marx, né? Aqui ele está brigando com todos os jovens hegelianos, né? Ele tá saindo do processo da dialética para materialismo histórico dialético, tá? Ele está transformando a ontologia em materialista e dialética, tá? Então não há mais o diálogo, síntese e antítese. Diálogo, a observação, não é, no campo de ação, né, para dialogar e depois refletir, tá? Então você vai ter que entrar dentro do contato com a classe trabalhadora para depois propor soluções para isso, tá? Isso se chama materialismo histórico dialético, tá? E essa famosa frase ele fala que as ideias de todos os tempos são as ideias da classe dominante. E sempre foi assim e sempre será assim. Não é? Por exemplo, né, as ideias que nós sofremos de informações, né, a todo momento são ideias da classe dominante. São, no Brasil, por exemplo, da Rede Globo, da Rede Record, da Bandeirantes. Não, são ideias da classe dominante, são detentoras de meios de produção de comunicação. Tá? Nos Estados Unidos, a BBC de Londres, a Fox e assim por diante. Né? Em todos os lugares do mundo. Tá? O manifesto do Partido Comunista vai ser um pedido, né, da Liga Comunista em dezembro de 1947, né, para Marx e Engels, que aceitam participar da Liga Comunista, né, entram numa série de debates em novembro e dezembro, né, e vai ser colocado a eles a responsabilidade de escrever o manifesto do Partido Comunista, tá? E eles vão publicar isso na segunda semana aliás, na última semana de fevereiro de 1848, né? O manifesto do Partido Comunista, que 25 anos depois vai ser modificado por eles e ser transformado no Manifesto Comunista, tá? Que vai ser publicado em 48, no mesmo ano em que eclode a Primavera dos Povos, né, na Europa, né, devido à forte exploração da burguesia, a classe trabalhadora, inclusive a classe trabalhadora não tinha direito a voto, queria um emprego, né, e os direitos, né, da liberdade, igualdade e fraternidade eram garantidos apenas à burguesia, tá? O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? É um outro livro também que tem que se ler para poder entender um pouquinho de Karl Marx. Tá? Aqui ele diz, né, esse é um artigo que vai ser pedido pelo New York Times a Marx sobre a situação de Luiz Bonaparte na Inglaterra. Ele havia ganhado a eleição depois da Primavera dos Povos de 1848. Marx não havia entendido o porquê, né, como o povo, né, vota num déspota, né, numa pessoa intangível, uma pessoa que não dá para se engolir, não é? Inclusive a classe trabalhadora, né? E Marx, em 1851, vai ser pedido que ele faça uma análise, porque Luiz Bonaparte, não é, que é sobrinho de Napoleão Bonaparte, decretou estado de sítio, né? E em 1852 ele dá o golpe. E Marx prevê nesse livro, né, que se Luiz Bonaparte, né, o pequeno, né, desse o golpe, seria a última vez que a França seria monárquica, né, e o busto de Napoleão Bonaparte seria arrancado da coluna de Proudhon. Né. Nesse livro também está a frase que todos os homens fazem a sua própria história, mas não de acordo com o que pensam, nem de acordo com o que querem, mas com a vontade imposta, e carregam sobre si também o peso do passado. Tá? Então o homem não constrói sua própria história de acordo com a sua própria vontade. Não é? Então, por fim, não é? Eu termino com o Capital, Crítica da Economia Política, né? Esse lançado em 1857. Não é? O Capital tem 6 volumes, não é? Os 3 primeiros são os principais, não é?
E vale lembrar que Marx teve, né, o projeto Mega Marx, né, Marx, Engels, Exter-Zauber, né, que nesse momento está sendo compilado todas as obras de Marx, né, que hoje se chegam a 50, 52 obras, pode chegar a 100 a 114 obras, né, todas escritas na ponta de uma caneta tinteiro mergulhada na tinta, né, com mata-borrão, né, e pode chegar a 114 livros dos dois autores, né, muito mais obras de Karl Marx, é claro, do que de Friedrich Engels, né, só que Marx tem vários problemas. Por exemplo, né, Marx ele perde 5 filhos antes de morrer, né, ele perde 2 com menos de um ano, né, por quê? Porque ele é um exilado político, ele não consegue emprego, né? E ele dá prioridade a trabalhos de menos valor de produção, né? E ele também é um péssimo gestor financeiro, né? Ele é um filósofo, ele não é um economista, né? Também Marx, 2 filhos ele perde com um ano e pouco, um filho nasce morto, o filho Francisco morre com 8 anos, né? E a filha dele mais velha morre 2 meses antes da morte dele com câncer na bexiga. Ele perde a mulher dele, Jane Marx, com 3 anos antes da morte, né? Fora isso, Marx tinha problema de gota, problema neuropático, problema reumatológico, problema de fígado e problema de pulmão, que foi o que matou ele, né? O problema pulmonar. E mesmo assim ele conseguiu produzir, né, toda essa vasta obra que é inquestionável, né? E tanto inquestionável que 200 anos depois Marx continua tão vivo como sempre esteve vivo durante, né, toda a sua vida e toda a sua produção intelectual, tá? Essa é uma parte só dos livros de Marx. Eu volto para falar de outros livros muito importantes também de Marx, né, que dá importância à vida histórica dele, né, e dá importância à vida política também, né? Marx, principalmente com Capital, na crítica da economia política, ok? Até a próxima.